Salve fiel torcida do Corinthians, para vocês que não querem ficar de fora do que acontece nos bastidores do Timão, é só se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Pogba segue dando assunto e sendo assunto. O jogador vem trabalhando fisicamente, né? E mais uma vez hoje nos seus stories ele repostou uma foto que ele tinha postado já com a camisa, com as cores e o símbolo do Brasil, malhando, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype, a gente já falou sobre isso. Ele já se ofereceu naquele papo lá com Danilo Gentili e o Luva de Pedreiro. Mas não é só isso, não é só isso. Existem conversas. O Augusto Melo segue negando e está tudo certo ele negar, como eu já falei para vocês, não é ele quem negocia. E é óbvio que depois da questão Gabigol ele aprendeu. Ele nega e daqui a pouco se ocorreu o anúncio, pois é, veja bem, as coisas andaram, avançaram. Sobre isso, o Pedro Ramiro, jornalista da Rádio Bandeirantes, disse que as conversas evoluíram. Agora, até onde elas evoluíram, eu não consegui apurar, eu não consegui entender até onde houve evolução. O que eu sei é de contatos. Contatos para saber como está, com o staff, qual seria a possibilidade, quando que ele poderia jogar, aquela busca de informações, o que está acontecendo, ele tem outros mercados, porque o GE tem uma informação do staff do jogador de que a prioridade dele seria a Europa, e é natural que isso aconteça. Tá? O Memphis Depay provavelmente priorizou a Europa. O Luis Soares, antes de vir para o Grêmio, provavelmente priorizou a Europa e outras possibilidades também, inclusive os Estados Unidos. Mas ele acabou jogando no Grêmio antes de ir para lá. O Memphis Depay optou por vir ao Corinthians. Entre outros tantos astros que em algum momento falam assim, mesmo que seja a segunda, terceira opção, caramba, o Brasil pode ser uma boa possibilidade, até pelos salários que estamos pagando aqui. Pois bem, aí no meio de tudo isso, a empresa Fatal Model, que vocês já devem ter ouvido falar, é um anunciante aí de alguns clubes do Brasil, de algumas competições, que tem placas publicitárias aí em alguns estádios do Brasil, que inclusive é um patrocinador do Vitória e que teria ajudado lá na contratação do Luan, que era do Grêmio, Corinthians e tudo mais, e que acabou jogando apenas, acho que meia dúzia de jogos lá e acabou se desligando do Vitória, mas o Vitória foi um parceiro comercial, a Fatal Model foi um parceiro comercial do Vitória. É uma empresa de acompanhantes de luxo, é exatamente isso que você entendeu, e que está dentro do futebol para poder investir e, obviamente, ter retorno, né? Não me cabe aqui julgar, tá? Só estou trazendo a informação. A Fatal Model disse o seguinte: gostaríamos de manifestar nosso interesse através de uma nota oficial e um e-mail enviado para o Corinthians, tá? Gostaríamos de manifestar o nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente se mostra como uma oportunidade única para todos os envolvidos, apontou Nina Sag, diretora da Fatal Model. A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Desta vez enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já estava na nossa lista de interesses. Ou seja, é uma aproximação. Eles gostariam de patrocinar o Corinthians em algum momento. Obviamente eles querem espaços na camisa. Tem o omoplata aqui que está vago. Pode ter uma faixa central que fique vago na sequência. Obviamente não é uma questão de master, né, que a patrocinadora master, que é uma casa de apostas, deposita um dinheiro considerável, mas eles querem, obviamente, uma contrapartida. Eles investiriam num jogador midiático e buscariam uma compensação com espaço na camisa. E aí não seria barato, né? Segundo informações, a empresa estaria disposta a bancar um salário na casa dos 3 a 4 milhões de reais por mês. Só a empresa. Vale lembrar que no caso do Memphis Depay, a patrocinadora Master banca 80% do salário do Memphis, o restante do Corinthians. E está tudo bem, fica um valor menor para pagar. Se a Fatal Model se propõe a pagar de 3 a 4 milhões de reais, só ela, o Corinthians poderia contratar tranquilamente um jogador na casa dos 5 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. E claro que o Corinthians está olhando
o Pogba como um jogador midiático que pode dar retorno, e a própria patrocinadora Master também já foi acionada nesse sentido, se houvesse a possibilidade. Inclusive auxiliou na aquisição do goleiro Hugo Souza, né? No pagamento à vista, já que houve todo aquele imbróglio, o Flamengo não queria liberar, as garantias e tal, a patrocinadora Master foi lá e disse, não, tá bom, tá aqui o dinheiro, e o Corinthians adquiriu o goleiro Hugo Souza. Pois bem, e aí houve um frisson na torcida. Peraí, poxa, já tem até patrocinador querendo bancar, então o Pogba vai assinar com o Corinthians, aquela coisa toda, aquela loucura, até que o clube nega. O clube continua negando um acerto, uma negociação, mas não só isso, ele recusa a oferta da patrocinadora, da empresa da Fatal Model. Com a seguinte nota oficial: o departamento de marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O clube agradece o interesse da empresa. É isso. Então, o Corinthians disse que não há uma negociação. E não há uma negociação publicizada realmente. O que há é um monitoramento. É uma observação do tipo, como é que esse cara está fisicamente? Ele está trabalhando na academia apenas, porque ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro, então a partir de janeiro sim. Ele toparia receber, sei lá, um salário por produtividade, firmar um contrato agora e receber a partir do momento que ele começa a jogar? Não sei. Tudo isso é conversado, é tratado, é discutido, e isso está acontecendo. Isso eu posso garantir para vocês. Não é uma coisa tipo assim, vamos só olhar pelo Instagram aqui o que ele está fazendo. Não. Existem contatos acontecendo. Que não significa que esses contatos resultarão num negócio concretizado. O que existe são conversas nesse momento entre staff, jogador, Corinthians e tal, para entender, né? Do tipo assim, não vamos também descartar, jogar fora uma possibilidade de ouro de ter um cara desse quilate, desse nível no futebol brasileiro. Mas repito, o grande entrave ele só pode treinar a partir de janeiro, só pode jogar a partir de março, e em que condições? Então, depois de 1 ano e meio parado. Então, isso deve estar pegando. Você conseguir um patrocínio para daqui a pouco fazer um investimento alto e não saber se o cara vai adaptar, vai performar, vai poder jogar, não vai ter lesão, são muitas variáveis. Agora, não dá para descartar efetivamente. Existe a possibilidade, o Pogba quer, existe até um parceiro, mas o Corinthians rechaçou esse parceiro, pelo menos por enquanto. Mas vocês têm alguma dúvida de que outros viriam? Se o Corinthians se dispusesse mesmo a contratar Pogba hoje, com um modelo de negócio muito bem sucedido com o Memphis Depay e outros tantos que a gente já viu no futebol brasileiro, o próprio Corinthians com o Ronaldo Fenômeno, um jogador desse quilate, é muito mais fácil você angariar um patrocinador, você angariar um investimento. E é isso que as pessoas não entendem. Meu Deus, o Corinthians tem dívidas e está contratando o Pogba depois de contratar o Memphis. O Corinthians tem algo que é diferente de qualquer outro clube, que é a sua marca. Muito mal utilizada em vários momentos, fato, mas ele ainda tem uma marca poderosa, que os resultados começaram a aparecer e o telefone do Fabinho Soldado, ao invés de ligar, começou a receber chamadas das pessoas querendo jogar no Corinthians, porque a perspectiva mudou, porque o time está numa Libertadores, porque tem uma visibilidade absurda, porque tem jogador que sabe que vestindo a camisa do Corinthians, rapidamente ele pode ir para uma seleção brasileira ou de qualquer outro país, porque um Rodrigo Garro, que estava escondido no Tajeres da Argentina, chega aqui e se torna um dos principais meias do continente e que já é observado para a sua seleção, uma seleção que hoje é a campeã do mundo. É isso que acontece. Quando você chega no Corinthians, você dá um salto. Então o Corinthians tem algo que as pessoas não entendem, que é a sua marca. E tendo essa marca, ele consegue investimento, ele consegue patrocínio para poder trazer jogadores desse nível. E ao trazer jogadores desse nível, imediatamente o time melhora. O time melhorando, você consegue a chance de disputar títulos. Disputando títulos, você mexe na autoestima do torcedor, você angaria mais sócios, você tem mais bilheteria, você angaria mais patrocínio, você tem mais cotas de televisão, porque o teu jogo passa mais na televisão com atrativos como grandes jogadores, e se você ainda belisca um título, pronto, você recupera todo o investimento. Isso sem falar em jogadores da base vendidos de uma quantia muito maior quando o time está bem. Ou seja, só tem benefício. É um escalonamento de coisas boas que vão acontecendo na medida em que você monta um time interessante, em que você traz esses nomes, esses grandes nomes do futebol. Então, assim, a receita, ela me parece pronta, né? Desperdiçar isso seria um erro. Se é o Pogba, eu não sei, de verdade, porque ele não joga até março.
Pode ser que seja pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou percebendo. Existem conversas, existe a possibilidade. E aí o Corinthians vai ter que traçar um plano para botar ele em prática, para que ele possa jogar a partir de março no Corinthians. Agora, se não for no Pogba, pode ser num outro grande nome, num midiático, porque para isso o Corinthians tem condições e os patrocinadores estão aí querendo investir. E aí, será o Pogba ou você apostaria em outro? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!